a pegar um lugar ali. E aí já estava com voo marcado também, desisti da ideia e não pude assistir, não conheci Berlim, né? Fiquei lá restrito a Frankfurt. E essa é a memória que eu guardo da minha passagem pela universidade, uma passagem de muitas realizações, muitos feitos, de muita expansão, e ao mesmo tempo também de muita turbulência, mudança da Constituição. Eu passei por 7 ministros de Estado da Educação em 4 anos. Eu conheci 7 ministros da Educação, inflação extraordinária. Aí veio o Collor, o Sarney, que quando eu fui nomeado era no governo Sarney. Aí veio o Collor com aquele desmonte da burocracia e atacando também as universidades. Foi uma outra luta que nós conseguimos defender muita coisa da universidade, do processo de demissão de professores, isso e aquilo, enfim. Passamos por isso tudo aí, que não foi fácil. Né? E culminando com essa afronta ao processo democrático, conseguimos com galhardia passar por cima, e são essas memórias que me dão orgulho e que me dão prazer de rememorar. Viu? Diante de toda essa trajetória, a universidade de hoje, completando 40 anos, é essa universidade que se esperava? Olha, a universidade ela é fruto do seu meio, né, da sua cultura. A Universidade de Cuiabá, quando foi constituída, né, na década de 70, né, ela tinha muitas limitações, né, tinha muitas dificuldades. E na década de 70 nós não tínhamos uma ligação asfáltica, não tinha telefone. Então a universidade se fez com as pessoas, basicamente muita gente naquele primeiro momento ali disponível na região, né? E, enfim, é bem diferente quando você olha a Universidade Federal de Mato Grosso e faz um comparativo com a implantação da Universidade de Campinas, a Unicamp. A Unicamp está no polo, centro industrial, centro do desenvolvimento tecnológico do Brasil, centro do desenvolvimento artístico-cultural, né? Então, é uma universidade com possibilidades muito maiores do que a UNB, por exemplo, também, com toda uma priorização nacional, o projeto do Darcy Ribeiro, interessantíssimo, e eu fui, inclusive, no meu ensino médio, estudei no CIEM, Centro Integrado de Ensino Médio, que era uma proposta de nem prestar vestibular na UNB. Eu prestei um concurso e entrei no CIEM, o Centro Integrado de Ensino Médio, que foi uma experiência educacional de tempo integral, pública, o melhor colégio, um dos melhores colégios já de experiência conhecida no Brasil, com livros publicados a respeito dessa experiência. Estudei no CIEM, né, e depois entrei na UNB. É bem diferente, Federal de Mato Grosso, quando você compara possibilidades de uma universidade situada numa faixa litorânea, de grande população, de grande tradição cultural, histórica, etc. A Universidade Federal de Mato Grosso foi nesse contexto. E nesse contexto, ela foi surpreendentemente precoce, foi extraordinária e é precoce. Eu acho que a Universidade Federal de Mato Grosso, em razão das políticas definidas desde o período do professor Gabriel Novis Neves, dando continuidade ao professor Dorileu, o Eduardo Della Mônica, o prazer que eu tive, a Luzia Guimarães, o Fernando, o Paulo Speller, quer dizer, as contribuições estão aí. A universidade tem um quadro extraordinário no meio acadêmico, professores doutores, professores com mestrado, professores que têm uma linguagem. Em qualquer universidade do mundo, eles sabem do que está se tratando um assunto, de uma pesquisa, estão atualizados. Né? As possibilidades de integração hoje, né, via internet, de bancos de dados, é uma coisa fabulosa também que diminui esses espaços e esses caminhos. A universidade se interiorizou, né? A universidade está em Sinop, está em Barra do Garça, está em Rondonópolis, né? Tem programas a nível do estado inteiro, é respeitada. Se você olha os profissionais aqui, você vê a avaliação de cursos, um curso de medicina na Universidade Federal de Mato Grosso com conceito A, um curso de direito com conceito A. Isso é uma coisa extraordinária, a gente tem que reconhecer isso aí, né? Agora, longo caminho a percorrer, que passa por mazelas também do ensino público superior na universidade, da falta de prioridade na educação no Brasil, né? Quer dizer, a universidade ela é receptáculo de estudantes que vêm desde o ensino primário deficiente, do ensino secundário deficiente, professores que não são valorizados, enfim, educação que não é valorizada e que só é
só é lembrada no período de campanha eleitoral, no processo político eleitoral. Mas todas as pessoas com mínimo de senso sabem que o processo de desenvolvimento e de justiça social no Brasil passa pela educação. Isso qualquer pessoa com um mínimo de leitura, ela entende isso aí. Sem educação, nenhum país se faz justo socialmente, nem desenvolvido economicamente. E a universidade também, ela reflete as mazelas de políticas que, infelizmente, até hoje no nosso país, ainda que avanços tenham sido dados, mas não são políticas que, digamos, promovam uma revolução na educação no Brasil, como outros países fizeram e promoveram essa revolução. Então, isso continua ainda em debate, ainda está em pauta. A questão da discussão da universidade, a questão da discussão da educação no Brasil, ela está em pauta permanente ainda, né? E sempre vai estar também, né? E, felizmente, com condições muito favoráveis hoje, né? Quer dizer, esse futuro nosso é muito mais favorável. Um Estado com uma economia sólida, uma economia rica, um Estado que tem esse progresso todo que a gente está vendo aí ao longo de tantos anos, com governos bem-sucedidos, né? Que passaram pelo Estado de Mato Grosso, né? Enfim, então, a universidade está dentro desse contexto. Agora, ela surpreendentemente precoce pelo que nós podíamos imaginar na década de 70 e pela amplitude que ela tomou, né? Com certeza. O projeto Unistado foi da sua época? Foi da minha época. O professor Abílio coordenou o programa Unistado, um projeto que a gente entrou em todos os municípios do estado de Mato Grosso, promoveu encontros da comunidade universitária, com professores, com estudantes, pesquisadores, lá nos municípios, discutindo a realidade dos municípios, a realidade educacional do município, da infraestrutura, da saúde do município, enfim. Foi um projeto extraordinário, fabuloso, que seria uma outra entrevista para a gente falar do Unistado aqui. Para encerrar, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para a Universidade Federal de Mato Grosso, pelos 40 anos, e para o futuro. Uma resposta em relação a essa pergunta, Fernando, ela me remete a um pensamento que é um pensamento de ordem genérica e que reflete uma necessidade das pessoas retomarem conceitos de humanidade. O que a gente observa nessa maneira nossa, da nossa vida moderna hoje, a maneira da produção, a gente observa um mundo em que ele focaliza muito o sucesso das pessoas, chamando de sucesso a riqueza material a qualquer preço, a eficiência, a produtividade, isso e aquilo, né? E esquece o lado espiritual das pessoas, o lado humano, o lado da fraternidade, da solidariedade que deve existir entre todos nós. E nesse aspecto aí, ainda que eu não professe uma religião especificamente, mas eu sou profundamente religioso em termos gerais nisso aí. E eu acho que a mensagem do cristianismo que moldou a nossa civilização, a nossa cultura, é uma mensagem muito viva ainda hoje, né? Que é a mensagem, né, da irmandade entre as pessoas, né? E isso está se perdendo, né? Quer dizer, nós vemos nesse mundo esses valores sendo colocados muito subalternamente. Nós vivemos uma cultura da violência, né? A cultura em que as informações, os jogos, as brincadeiras, isso tudo aquilo, elas focalizam e priorizam a questão da violência. Então, dentro dessa ideia de uma reflexão a respeito de uma retomada do sentido da espiritualidade das pessoas, né? de promover o ser, né? Acima do ter, né? No meio social, isso implica num modelo de educação e num modelo de universidade que esteja aberta para esses problemas que afligem o meio social como um todo, né?
no lado educacional, quer dizer, o papel que a universidade tem de resgatar a qualidade de ensino desde o nível primário, o nível secundário, a possibilidade da universidade estar aberta aos reclames das pessoas que necessitam, que têm carências gerais, né? E não como a universidade como uma agência de desenvolvimento, não, mas um local de reflexão sobre isso e de disseminação dessa cultura, de uma nova cultura, né? Que é essa cultura da paz, né? Uma cultura da boa vontade entre as pessoas, uma cultura construtiva, né? Ainda que em patamares menores dessa sociedade de consumo que nós temos, mas com um nível de paz e espiritualidade maior. Eu acho que nesse aspecto é o que eu desejaria para a universidade, quer dizer, uma preocupação, porque está lidando com os jovens, está lidando com o futuro, que emanasse mensagens que focalizasse mais esse aspecto aí também, certo? E no próprio conceito de universalidade, de universal que vem da universidade, né, que não se preocupe em formar ali o técnico disso ou o técnico daquilo, o profissional disso, mas que forme o cidadão com uma concepção humanista, né? Isso que é o essencial e é o fundamental, e esse é o meu desejo que eu coloco aqui. E agradeço a você, a toda essa equipe. A gente era para fazer aqui um bate-papo bem mais curto, mas infelizmente é tanta memória que veio aflorando, que veio resgatando, né? Mas quero dizer da minha satisfação ao final desse trabalho, que eu acho que eu pude falar aquilo que me veio à lembrança e lembrei de muita coisa, né? Muito obrigado a vocês todos, técnicos, obrigado a você, Fernando, os cumprimentos pela iniciativa, né? E que esse conjunto de depoimentos que vocês vão tomar, ele possa também contribuir dentro dessa linha de reflexão o qual eu estou me propondo em resposta à sua colocação. Muito obrigado.